Hello. Good evening. Edmilson. Hello, guys. Acabei de enviar o link no grupo. Tô esperando vocês me falarem se tá tudo certo, se tá funcionando. Acabei de enviar o link no grupo. Tô esperando vocês. Ok? Bom, no meu celular tá funcionando normal. Hello. No meu celular tá funcionando normal, então vou começar, pessoal. Vocês já sabem, né? Se tiver qualquer dúvida, tanto nessa aula quanto outras dúvidas, vocês podem deixar aí que no final eu leio os comentários e vejo. Eita, não tá dando certo. Peraí, calma. Eu vou resolver esse problema. One moment. Eu vou tampar a câmera. Ah, não adianta. Deixa a câmera aí, né? Porque vocês vão ver minha tela de qualquer forma. Só um minuto, gente. Vou enviar o link aqui do grupo para ver se dá certo. Ai, meu Deus. One moment. Bom, hoje nós vamos falar, enquanto isso eu vou explicando aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre a unidade 6, que é uma unidade muito importante, é uma unidade chave. Tem gente que me pergunta assim, professora, eu vou fazer a prova, não vai dar tempo de assistir tudo. Quais unidades que são as mais importantes? Eu sempre vou falar, a unidade 6 é uma das unidades que são chave. Tem que dominar, tem que saber. Tem que dominar essa parte. A gente vai falar sobre rotina, sobre o uso de do e does, sobre a regrinha do S. Então, tem muita coisa para a gente estudar nessa unidade. E parece fácil, e é fácil. Só que o que acontece? Muita gente, quase todo mundo no início, confunde as matérias, sabe? Porque na unidade 5, se você já estudou, a gente viu sobre o ING, sobre o presente contínuo. E aí, quando a pessoa chega na unidade 6, vira uma confusão. Aí mistura ING com do e does. Hoje nós vamos separar tudo. Eu fiz uma tabela para separar o que você não pode misturar, não pode juntar esses dois tempos verbais, que é o presente contínuo e o presente simples. É gramática. Quando que você vai usar isso? Para falar na prova de speaking, né, de expressão oral, e para escrever, principalmente na prova de expressão escrita. Então vamos lá, vamos começar? Primeira parte, temos o dicionário ilustrado, que é aquela parte onde a gente vê várias palavras, e aqui nós temos verbos, ações. Então, eu vou ler somente a parte em inglês rapidinho, e se você puder, repita, por favor, para você ir treinando e memorizando tudinho. Vamos lá, então? Let's go? Acho que agora deu certo, que o Edmilson, eu vi que curtiu. Deixa eu só confirmar aqui. Mas eu acho que agora deu certo, sim. Então, vamos indo, gente? Então, vamos lá. Verbs, acompanhem aí comigo. Check emails. Come. Travel. Visit. Meet. Run. Walk. Take a walk. Vou subir aqui um pouquinho. Feel. See. Look. Clean. Wait. Sit. Stand. Do laundry. Do the dishes. Subindo de novo. Invite. Take. Take classes. Take the bus. Take the train. Take the airplane. Ride a bike.
Quero só pausar aqui um minutinho para chamar a atenção para a letra T aqui, ó. Take classes. Olha só, sempre que for fazer aula de computação, aula de inglês, você quer falar assim, eu faço aula de inglês segunda e quarta. Você não vai falar nem do e nem make. Fazer aula é sempre take. A gente pode considerar como uma expression, aquelas que não têm uma tradução exata, a gente tem que memorizar, que essas duas palavras combinam. Então, fazer aula, take classes. Então, vamos lá para a frase, ó. Eu faço aulas de inglês segunda e quarta. I take English classes on Mondays and Wednesdays. De novo, I take English classes on Mondays and Wednesdays. Ok? Vamos continuar então, descendo mais um pouquinho. Letter Y. Ride a motorcycle. Ride a horse. Type. Be awake. Aí aqui também temos uma expression. Be awake significa estar acordado. Então, para você falar assim, eu tô acordado. I am awake. Ou ela não está acordada. She is not awake. O que acontece? A gente tem que conjugar o be, que é o verbo to be, lembra? Am, is e are. Então, I am awake, he is awake, we are awake, por aí vai. Depois, eu coloquei aqui pra gente comparar o wear e o get dressed, porque os dois têm esse significado de vestir, de usar e tal. Só que o wear, quando a gente usa wear, a gente tem que completar o que a gente está vestindo. Então, por exemplo, ó, after breakfast, I wear my uniform. After breakfast, I wear my uniform. Já o get dressed, ele já tem sentido sozinho, não precisa completar. É tipo vestir, se trocar, se arrumar, nesse sentido. Então, after breakfast, I get dressed. E aí, ponto final. Get dressed. Next. Call. Ligar para. Aqui eu coloquei separado para chamar a atenção que quando a gente usa call, você não precisa falar call to, call from, call. Não precisa. O call, o para, é como se o para já estivesse dentro dele. Então, eu ligo para minha família. I call my family. I call my family every Saturday. Eu ligo para minha irmã. I call my sister. Já põe o call, já vem a pessoa logo em seguida. Mesma coisa acontece com o need. O need é precisar de ou necessitar de. Então, mesma coisa, ó. Eu preciso de você. Como que fica? I need you. Não precisa colocar I need of you. Isso fica errado. I need you. Eu preciso de um remédio. I need medicine. Porque o de já está dentro do need, ok? Continuando. Aqui eu coloquei de novo. Quem já assistiu o resumo da Unit 5 já viu isso aqui, mas eu coloquei de novo porque esse assunto confunde demais. O pessoal erra demais e vocês precisam aprender, porque é um assunto muito básico, além de ter recorrentes erros aí. Então vamos lá, ó, o go. Go significa ir. Só que dependendo do lugar para onde você vai, de acordo com o lugar, tem um jeito de escrever. Então, por exemplo, tem lugares que a gente não precisa colocar nada depois do go. Que lugares são esses? Home e downtown. Por enquanto, você pode memorizar só esses dois, ó. Ir para casa e ir para o centro da cidade. Esses dois lugares não precisam de to. É só go. Go home, go downtown. Decora. Go home, go downtown. Ok? Tem alguns lugares que a gente precisa colocar o to. Que lugares são esses? Decora aí que são só 3. É muito fácil, ó. Go to work, go to church, go to school. Então, é trabalho, igreja e escola. São lugares importantes. São lugares que a gente vai sempre. Trabalho, igreja e escola. Go to work, go to church, go to school. Além disso, quase todas as cidades, estados e países a gente precisa colocar só o to. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, exemplos. Go to Brazil, go to Rio, go to Brasília, go to Japan, go to India, go to China. Então, todas as cidades, estados e países. Então, recapitulando, que é para você memorizar aí, ó. O go, dependendo do lugar, ele tem uma combinação. Então, se for home e downtown,
não precisa de nada, é só go. Go home, go downtown. Se for work, church e school, você vai colocar só to. Go to work, go to church, go to school. Se for cidade, estado ou país, também vai ser só to. Go to Brazil, go to Rio. E aí vem o resto. Os outros lugares que a gente não mencionou. Para todos os outros lugares, ou a maioria deles, porque aqui eu peguei os mais importantes, né? Você vai usar go to the. Go to the. Por exemplo, go to the bank, go to the restaurant, ir ao hospital, go to the hospital, ir a onde mais? Deixa eu pensar aqui. Ir à farmácia, go to the drugstore. Ir ao parque, go to the park, certo? Aí o resto fica tudo com go to the. Por isso que é mais fácil decorar as exceções, que são só 5 na verdade. Go home, go downtown, go to work, go to church, go to school. Aí tem a cidade, estado, país, que é to também, e vem o resto que é go to the. Aí tem mais uma exceção que eu coloquei aqui. Lembra que eu falei que para cidade, estado, país é só go to, né? Go to Brazil. O que acontece? Quando tem grupos, por exemplo, Estados Unidos da América, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, aí, por exceção, esses grupos, a gente coloca o the. Então, ir para os Estados Unidos fica go to the United States of America, USA. Ir para o Reino Unido, go to the UK. Certo? Então, só para esses grupos são exceções também. A grande maioria aí dos países que a gente fala nomes, né? Tipo Índia, Japan, Egypt, que é o Egito, Russia, que é a Rússia, tudo vai ser go to. Só quando for esses grupos, a gente coloca go to the, gente. Tem que decorar isso, para não errar na redação. E muito menos na hora de falar. Vamos continuar. Aí teve a parte de leitura, que era um artigo de revista, um texto sobre rotina. Então, muito tranquilo, você só precisa saber, né, ter uma noção das ações do dia a dia para você entender a rotina da pessoa. E na parte do listening, que era a audição, a gente viu uma questão para identificar o assunto principal. E aí falava também sobre rotina, sobre horários e tal. Então, isso é muito importante também, identificar o assunto principal. Não precisa entender tudo, mas se você entender o geral, já tá bom. Finalmente chegamos na parte mais importante dessa aula, que é a gramática. Vamos lá. A gente viu, na aula passada nós estudamos sobre o presente contínuo, que é aquele do ing. Agora, deleta, não é mais ing. Agora nós vamos falar de rotina. Para rotina, não use ing. Então, olha só. No presente simples, que é o de rotina, simple present, a gente tem two groups. One group, I, you, we, they. Second group, he, she, it. Okay? So here we have the group I, you, we, they. Affirmative. O que acontece na affirmative? Por exemplo, se eu quiser falar sobre trabalho. Em português a gente fala eu trabalho, tu trabalhas, nós trabalhamos, vós trabalhais? Nem sei. Muito mais difícil, porque em inglês, gente, é tudo igual. Então é muito mais fácil do que o português, não tem nem comparação. Olha só, é work para todos. Então eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Nós trabalhamos, we work. Eles trabalham, they work. Tudo work. Olha que coisa mais fácil, fala sério. Então é só work para falar de rotina. Na negativa, agora aqui que o bicho pega. Porque a gente aprendeu lá no ING que era só colocar o not, né? Tipo assim, I am working, I am not working. Só que aqui tem um componente a mais. Que é aqui que o pessoal faz confusão, gente. Quando não tem o ING, quando a gente está falando de rotina, a gente vai ter que usar o verbo auxiliar. Nesse caso aqui, lembra que nós estamos falando do grupo do I, you, we, they, né? Nesse grupo, o auxiliar é o do. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha só, nesse grupo aqui, o auxiliar é o do. E aí, ele tem que vir junto com o not, do not. Aí a gente pode falar a abreviação don't. Don't. O que aconteceu?
Gente, peraí que teve um desconectou aqui. Parou. Oh my god. Peraí que teve um probleminha de conexão, mas acho que já voltou. Eu não tô entendendo por que o pessoal do grupo não tá conseguindo acessar. Hoje tá difícil a coisa. Quem tá aqui comigo? Põe o nome aí, fazendo favor. Quem está me ouvindo, please? Gente, por que tá dando esse erro? Não tô entendendo. Não tá dando certo, né? Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar. Valério tá conseguindo acompanhar, Valério? Que coisa. Tem gente que não tá conseguindo entrar. Não tá dando certo. Não sei o que tá acontecendo. Não tô entendendo o que tá acontecendo, não. Só um instantezinho, por favor. Vou tentar mais uma vez. Não sei o que tá dando de erro, não. Porque o link é esse mesmo. Espera aí um minutinho, gente. Vamos ver aqui pelo celular se vai. Aí, parece que agora deu. Pelo link que o Peterson mandou. Muito obrigada. Thank you very much. Parece que pelo do Peterson deu. Show de bola, gente. Então vamos lá. Continuando aqui. Vou dar uma recapituladinha rapidinho para quem tá chegando agora, porque vocês chegaram na parte mais importante, que é da gramática. Então, olha só, o que eu tava falando. Que na unidade anterior a gente estudou sobre o presente contínuo, que era aquele do ING, falando o que está acontecendo agora. Só que agora mudou de assunto e o pessoal faz muita confusão. Presente simples e presente contínuo. Então, hoje nós vamos esclarecer isso de uma vez por todas e não quero ver mais ninguém errando isso. Pelo menos ninguém que esteja aqui nessa aula comigo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro grupo. Aliás, nesse Simple Present, a gente divide em dois grupos para ficar mais fácil de entender. Então, first group, I, you, we, they. Essas 4 pessoas ficam juntas porque elas funcionam da mesma maneira. Então, olha o que acontece na frase afirmativa. Esquece verbo to be, esquece am, is, are, esquece ing. Não tem isso aqui. Você vai pegar somente a palavra, a ação, o verbo e colocar junto com a pessoa. Então, eu trabalho, I work. You work, we work, they work. E isso vale para todos os verbos. Então, hoje a gente acabou de ver ali, eu ando de bicicleta.
I ride a bike. Você anda de bicicleta. You ride a bike. We ride a bike. They ride a bike. Vale para todas as ações, tá bom? Aí, beleza, essa parte super fácil, tranquilo. Quando chega na negativa, já tem mais um pouquinho de confusão, porque aqui aparece um item estranho, digamos assim, que é o do. Aí você vai falar assim, não, Jaqueline, mas o do não significa fazer? Depende. Quando ele está sozinho na frase, ele significa fazer, quando ele está sozinho. Quando ele vem junto com o not, ele não significa fazer. Assim, nesse formato ó, de dom, simplesmente o do não tem significado. Ele é uma regra. A gente é obrigado a usar ele porque essa é a regra, mas ele não tem significado. Por isso ele é chamado de verbo auxiliar. Se ele é auxiliar, sempre ele vem acompanhado. Ele ajuda o outro verbo, certo? E sempre ele vai vir depois da pessoa, do sujeito. Vamos ver o exemplo. Então, lembra lá, ó, eu trabalho era I work, né? Tá aqui em cima. Aí o eu não trabalho fica I don't work. Eu não trabalho, I don't work. Por que não põe ing aqui? Porque eu não tô falando sobre agora, eu não tô falando que eu não estou trabalhando. Eu tô falando que eu não trabalho, é rotina. Então, I don't work. E vale para todos, ó. You don't work, we don't work, they don't work. Então, sempre que for falar de rotina, para pôr na negativa, você vai usar o don't quando for I, you, we, they. Na pergunta, o que acontece? A gente tem que pôr o do no início da frase, antes da pessoa. Então, se fosse perguntar para mim mesma, eu trabalho? Fica assim, ó. Do I work? Você trabalha? Do you work? Do we work? Do they work? Mais uma vez, esse do não tem significado, por isso ele é chamado de auxiliar. Sempre vem ele e mais o verbo principal. Nesse caso aqui, o verbo principal é o work e o do é o auxiliar. Beleza, então esse é o primeiro grupo. Agora nós vamos ver the second group, he, she, it. Nas frases afirmativas, a gente vai ter a famosa regra do S. Qual que é a regra do S? Ela diz o seguinte, sempre que a pessoa for he, she ou it, a gente tem que colocar a letra S no verbo. Simples assim. Então, por exemplo, a gente estava lá no I work, you work, né? Se a pessoa for he, she ou it, a gente tem que colocar works. He works, she works, it works. Isso aqui também é bem complicadinho no início, né? Para lembrar de falar e de escrever, tem que prestar bastante atenção. Lembra que esse S, gente, não tem nada a ver com plural, tá bom? Não é nada de... Igual em português a gente fala assim, ó. Eu trabalho, nós trabalhamos. Não, em inglês não tem isso. Pelo contrário, perceba que he, she, it são singular. É ele e ela. Então, é uma pessoa só. Então, você pode até pensar S de singular. He works, she works, it works, tá bom? Nada de plural. Na negativa, nós vamos precisar de auxiliar também. Só que aqui não é do, é does, porque precisa do S. Então, é fácil de lembrar. Só he, she, it precisa de S. Então, eu coloquei aqui, ó, o do se transforma em does. Só que o S, ele só pode aparecer uma vez em um verbo. Então, se o does já tem o S, isso significa que a gente vai ter que tirar o outro S. Espera aí que eu já vou mostrar para você a frase. Espera aí, deixa eu diminuir um pouquinho, que ficou muito grande aqui, não está cabendo na tela. O S da ação do verbo é transferido para o does. E aí tem umas regrinhas de escrita, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então, olha só o que acontece. Lembra que lá na afirmativa estava he works na afirmativa. Na negativa, o S já está aqui no doesn't. Olha a pronúncia, doesn't. He doesn't work. Como o S já apareceu no doesn't, a gente não pode colocar ele de novo. Ele só pode aparecer uma vez. Então, já está na negativa, já tem o doesn't, não pode colocar she doesn't works. Fica errado. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work.
E para fazer pergunta, segue a mesma lógica. A gente vai colocar o auxiliar no início da frase, ó. Does he work? Ele trabalha? Ele trabalha? Se tá falando de rotina, eu tenho que colocar o auxiliar. Nesse caso é does, porque a pessoa é he. Does he work? Does she work? Does it work? Gente, por favor, se vocês não entenderam, manda mensagem. Eu explico de todas as maneiras possíveis, explico de outro jeito, dou mais exemplo, porque vocês precisam entender isso. É uma matéria muito básica, muito importante e base para entender coisas mais avançadas que vão vir pela frente. Então, você precisa entender isso. Não entendeu? Manda mensagem que eu te ajudo, tá bom? Please, por favor. E aqui eu coloquei o nosso quadro comparativo das duas matérias que eu falei que o pessoal confunde, ó. Presente contínuo, presente simples. Vamos lá. No presente contínuo, primeira coisa que você tem que lembrar, está acontecendo agora, now. E o presente simples, simple present, é usado para falar de routine. Então é diferente eu falar eu estou trabalhando de eu trabalho todos os dias, certo? Então o contínuo é esse eu estou trabalhando agora, que é justamente o exemplo que eu pus aqui, ó. Aliás, você. You are working now. Perceba que tem duas partezinhas que eu deixei mais forte em negrito para chamar a atenção, ó. Tem o verbo to be, que é o are, e tem o ing. Você está trabalhando. You are working. Agora, para falar que você trabalha rotina, eu tiro esses dois itens que estão em negrito. Sobra o quê? Sobra só o work. You work every day. Agora vamos para a negativa. No contínuo, a gente só põe o not. You are not working now. You aren't working now. Agora, na rotina, o que precisa? Auxiliar. Então, vem you don't work every day. Para fazer pergunta no contínuo, inverte, lembra? Are you working now? Agora, na rotina, no presente simples, precisa de auxiliar. Então, fica do you work every day? Então, olha, uma coisa que você precisa entender. Nunca vai misturar o do com o ing. Os dois não combinam, eles não vêm na mesma frase. O ing vai vir com o to be. Vai vir junto com am, is e are. E o do vai vir com o verbo limpinho, sem ing, sem modificação. Continuando. Agora aqui eu coloquei um exemplo do outro grupo, né? Do grupo do he, she, it. Então, ó. She is studying English. She studies English. She is not studying English. She doesn't study English. Olha aqui esse exemplo do she doesn't study English. A gente tira o S que estava lá, studies, volta ele ao normal, study, porque o S já está aqui no doesn't. E a interrogativa, is she studying English? Does she study English? Beleza? Então, gente, ó, estuda isso, analisa com calma para você não errar, tá? E para fechar, último tópico de hoje, algumas time expressions, expressões de tempo. Isso aqui é bem tranquilo, então eu vou ler também essa primeira parte. Quando eu tiver que parar, eu paro. Então, se você puder repetir, let's go. Early, late, every day, every week, every Monday. Perfect. Aí agora sim, vem a preposição at. A gente vai usar at junto com horas específicas. Então, por exemplo, se eu quiser falar às 9 horas da manhã, at 9 a.m. Ao meio-dia, at noon. Meia-noite, at midnight. E aí eu coloquei aqui de vermelho uma, digamos assim, uma exceção, que é o à noite, at night, tá bom? Então, para horas, sempre horas específicas, e para noite a gente vai usar at. Aí eu pus aqui um exemplo, ó. I go to bed at 12 a.m. Lembrando que 12 a.m. é midnight, tá? Não confunda isso. 12 a.m. é meia-noite. Vamos usar o on com days, ou seja, dias específicos. Então, os dias da semana, por exemplo, on Mondays,
Os dias úteis, on weekdays. Os finais de semana, on weekends. Então, sempre que for dia, a gente usa on. Aí, olha aqui o exemplo. I work on weekdays, but I don't work on weekends. Quer dizer, eu trabalho nos dias úteis, que é weekdays, mas eu não trabalho nos finais de semana, weekends. Continuando. A gente vai usar in the mais periods, quer dizer, períodos do dia. Então, aí temos o in the morning, in the afternoon, in the evening. Por isso que eu coloquei o at night de vermelho, porque ele é uma exceção, porque é um período do dia também, né? Só que a gente não vai falar in the night, a gente vai falar at night, ele é diferente. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Beleza, vamos usar só in, somente in, sem o the, para months e years. For example, in January, in February, in March, in April, in September, in December. E para years, por exemplo, in 2019. Então, para meses e anos. E aí, nós vamos usar on se, além do mês, você colocar também o dia. Então, se for só o mês, é in. Se tiver o mês e o dia, aí você vai usar on. Então, por exemplo, on September 12th. My birthday is on September 12th. Ai, tem um errinho aqui de digitação. É on, tá? Aqui nesse ozinho, ó. On December 25th, que é o Christmas, o Natal, né? Então, a frase ficaria Christmas is on December 25th. Ok? E aí eu só coloquei aqui, né, que na parte de escrita e de fala, você tinha que falar da sua rotina e da sua família. Esse que digamos assim, o objetivo dessas aulas, que você aprenda, que você pratique como falar da sua rotina e da sua família usando o S quando for necessário, que é para he, she, it, usar as preposições corretas, in, on, at, que é muito importante também, um assunto muito básico, o pessoal erra bastante. Beleza, agora só para fechar, para encerrar, eu queria só falar rapidinho sobre o uso de o he, she, it, que precisa do S. Tem duas exceções que precisa fazer mais uma modificaçãozinha além do S. Então, eu vou escrever aqui para você, porque aqui na folhinha eu coloquei só uma e eu quero colocar mais uma. Espera aí, one moment, que eu já vou te mostrar como que fica. Certo, então quando for he, she ou it, a gente viu que precisa do S, certo? Deixa eu aumentar bastante a letra para você enxergar melhor. Precisa acrescentar o S. Só que aí, o que acontece? Quando a palavra termina com consoante Y, como é o caso aqui do study, termina com consoante Y. Deixa eu aumentar mais a letra. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Y e acrescentar IES. Então, tira o Y e acrescenta IES. Study. Mas a pronúncia fica studies mesmo. Study, studies. Então, se fosse she, seria she studies. Beleza? E quando a palavra termina com CH, S, SH, que mais? X, esse som assim de sh, sh, todos esses sons meio chiados, a gente vai ter que acrescentar ES, tá? Então, sempre que terminar com esse som sh, sh, vai acrescentar ES. Oh my God! É isso aqui que eu quero. Certo, então, por exemplo, watch, de assistir, vai ficar watches. O que mais? Wash, de lavar, vai ficar washes. E por aí vai. Todos que terminarem com essas letrinhas aí. Gente, então agora sim, fechou. Agora eu quero saber se vocês têm dúvidas, se já querem me falar. Se não quiser falar por aqui, me manda no WhatsApp, tá bom? Eu vou ver se eu encontro alguns exercícios online para enviar lá no grupo, complementares. E o quiz geral já está pronto também.
Tentei pegar esses itens mesmo que o pessoal mais erra para você ver se você tá sabendo mesmo, se precisa dar uma revisada. Então, deixa eu ver se tem alguém aqui comigo. Peraí. One moment, please. Gente, que confusão foi essa que aconteceu hoje? Meu Deus do céu. Pessoal, então agora já terminei de falar o que eu tinha que falar. Agora eu quero saber de vocês, se alguém tem alguma dúvida que quer mandar agora, ou pode me mandar no celular. Nossa, teve gente que mesmo assim não conseguiu entrar, né? Pelo que eu tô vendo aqui no grupo. Que coisa, não? Não sei o que aconteceu. Alguma dúvida podem mandar aí, vou dar um tempinho. Sim, eu vou colocar. Eu vou ter que fazer umas edições, né? Porque deu alguns erros, tive que fazer algumas pausas no meio do vídeo. Vamos ver. De repente eu até repito a aula algum dia que der certo no decorrer dessa semana. Bom, pessoal, então sim, vou fazer isso. Vou colocar assim na plataforma. Vou deixar então agora imediatamente para vocês o quiz geral dessa unidade para vocês fazerem. E aí, se tiver dúvida, já sabe, né? Manda no WhatsApp, me chama, que eu tô à disposição para ajudar vocês. That's it. Have a good evening. Talk to you. Ah, falando nisso, antes de encerrar. Amanhã é que dia? Deixa eu olhar aqui no meu calendário. Dia 30, teremos resolução de uma prova no perfil da escola, tá bom? Vai ser 8 horas também, eu mando o link lá no grupo. Eu já tinha mandado o recado, né? Aí eu mando o link, vamos ver se vai abrir, né? Que hoje tivemos problemas. Mas então é isso. Thank you! Muito obrigada vocês que ficaram até agora. Have a good evening, boa sorte nos exercícios.